E aí galera, seja bem-vindo a mais um vídeo ao meu canal. E hoje nós vamos falar sobre a revelação de Jesus Cristo e a forma que isso impacta como você lê a Bíblia. Porque talvez você tenha lido a Bíblia durante todo esse tempo, tenha lido a Bíblia toda, mas não entendeu nada certo, simplesmente pelo fato de que você não entendeu corretamente Jesus Cristo. Bem, pessoal, a revelação de Jesus Cristo, o que isso significa dizer? Significa dizer que como é que nós entendemos Jesus e como que a Bíblia está relacionada com isso. Primeiro ponto que eu quero que você entenda é que a Bíblia e Jesus Cristo não são duas coisas diferentes, não são duas coisas independentes. O Senhor Jesus Cristo, ele é a própria palavra de Deus. Eu queria ler com você uma passagem que está lá em Apocalipse, capítulo 1, que diz assim, ó. Eu vou pescar porque eu ainda não decorei a Bíblia toda, tá? Entre os candelabros, alguém semelhante ao Filho do Homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze, uma fornalha ardente, e sua voz como um som ardente de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caí aos seus pés como um morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. No versículo 19, para mim, Jesus vai falar algo chave aqui para o que eu quero que você entenda. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Aqui, Jesus está se revelando a João. João, ele foi acredita-se, né, e isso para mim é quase uma certeza, que João, ele foi o último apóstolo a morrer, tá? Existia naquela época um mito, tipo, de que João nunca iria morrer, porque no final do capítulo 21 do livro de João, Pedro questiona Jesus a respeito de João. Ele diz assim, tipo, Jesus, me diz uma coisa, e João, o que é que vai acontecer com ele? O que é que vai ser de João? Porque Jesus tinha dado uma sentença, tinha dado uma palavra. Existia um mito naquela época de que João não morreria, porque Jesus, ele deu uma sentença, uma palavra lá no último capítulo do livro de João, capítulo 21, para Pedro. E Pedro, como era sempre bem metido, gostava de colocar o nariz no que não era chamado, ele chega para Jesus e diz assim: Jesus, e a respeito de João, o que é que vai ser dele? E Jesus vai de uma forma assim bem intensa e diz: cara, se eu quiser que ele nunca morra, ele não vai morrer não. E aí muitas pessoas acreditavam e achavam que João nunca iria morrer, mas o próprio João explica no final do seu evangelho, ele fala, Jesus não estava dizendo isso, que eu não queria morrer, ele só estava dizendo que se ele quisesse, ele tem poder suficiente para fazer com que eu nunca morresse. Então João, já no final da sua vida, ele vai lá para a ilha de Patmos, onde nós sabemos que foi o local onde ele escreveu o livro de Apocalipse. Mas quando eu li esse versículo aqui, tudo mudou. Tanto a respeito do entendimento que eu tinha de Apocalipse, como o entendimento que eu tinha a respeito de Jesus e toda a sua palavra. O versículo que eu quero que você possa grifar na sua Bíblia é esse do versículo 19, que diz assim, ó, escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. João teve todo esse trâmite, e aí ele vai e vê Jesus. E Jesus não diz para João, João, escreva o que você ouviu. Jesus não diz para João, João, escreva o que o anjo lhe disse, escreva o que eu trouxe ao seu coração. Não, Jesus diz para João, João, escreva o que você viu. E nos versículos acima nós vimos que João viu ao próprio Jesus. O que é que eu concluo aqui? Que a revelação do livro de Apocalipse, ela nasce e ela vem quando João vê Jesus. Então, a partir do que ele captou quando viu Jesus, ele escreve o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é a própria revelação. É a revelação do que João viu em Jesus. E eu acredito que isso se aplica em toda a Bíblia. Eu acredito que Jesus, ele é a palavra. Eu acredito que Jesus é o próprio Evangelho.
tudo isso estar vivo em Jesus. Eu acredito que Jesus é a palavra. Eu acredito que Jesus é o próprio evangelho. A Bíblia, a palavra, as escrituras, elas são a forma pela qual nós vemos e enxergamos a Jesus. Nós vemos Jesus através da Bíblia, para que quando nós lermos a Bíblia, nós venhamos a entender quem Jesus é. Através de Jesus Cristo, nós lemos a Bíblia. E quando nós lemos a Bíblia, nós vemos quem Jesus é. E quando nós vemos quem Jesus é, nós entendemos as revelações das Escrituras. É por isso que vai se dizer na palavra de Deus que Jesus ele cumpriu a lei. Porque Jesus era a própria lei. Não no sentido cerimonial ou coisa do tipo, mas no próprio entendimento de dever, de caráter, de seguir, de fazer as coisas realmente como Jesus, como Deus queria que elas fossem feitas. Por isso que se você for lá em João, capítulo 1, João vai dizer, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Jesus, ele é Deus. Deus, Jesus e o Espírito Santo são apenas uma pessoa. Aqui, João está dizendo que no princípio era aquele que é a palavra. Jesus, como eu falei, é a própria revelação do Evangelho. Então, em Jesus e a partir da revelação de Jesus, o mundo foi criado, porque o mundo foi criado por Deus e a partir de Deus, e esse Deus é Jesus, o nosso Senhor e Salvador. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que quando João viu a Jesus, ele viu a revelação de Apocalipse. Isso não é somente por Apocalipse. Quando nós vemos a Jesus, nós temos uma revelação de quem ele é, do Evangelho e da Palavra de Deus. Por isso que nós não podemos ler a Bíblia somente como um livro meramente intelectual. Nós temos que entender que a Bíblia, ela tem o poder de revelar Cristo a nós. E a partir do momento que Cristo é revelado em nós através da Bíblia, nós entendemos o que é as Escrituras e o Evangelho. Como que essa revelação de Jesus Cristo vem até nós? Essa revelação de Jesus Cristo vem até nós através da pessoa do Espírito Santo de Deus. Lá em João 14, versículo 26, o Senhor Jesus Cristo vai estar sentado com os discípulos e vai dizer para os discípulos, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu vou enviar o Consolador. E nesse versículo ele vai e afirma, ele vos fará lembrar tudo que vocês ouviram, tudo que eu ensinei a vocês, o Espírito Santo de Deus vai vos fazer lembrar. Jesus, ele não está dizendo que eles deveriam somente ler a Bíblia, não está dizendo que eles deveriam somente escrever a Bíblia, mas Jesus estava dizendo que o Espírito Santo de Deus iria fazer os discípulos lembrar de quem Jesus era, das coisas que ele falou. Nós precisamos de uma revelação de Jesus Cristo através do Espírito Santo de Deus que age através da sua palavra, para que nós venhamos a entender quem Jesus é e nós venhamos a ensinar da forma correta e venhamos a nos mover da forma correta. É por causa da ausência dessa revelação que nós sofremos tanto com falsas teologias, que nós sofremos com falsos ensinos, que nós sofremos com falsas concepções do Evangelho, simplesmente porque alguém foi lá, leu a Bíblia, fez alguma interpretação e mudou tudo, e foi lá e disse que era assim, 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 e muitas vezes falam coisas completamente sem sentido pela sua própria opinião. Ore ao Senhor, busque a presença de Deus, jejue, seja intenso no Espírito Santo, e a partir disso, tenha uma revelação de sua palavra. Permita que a sua vida seja mudada, que você possa mudar a vida de outras pessoas. Muito obrigado por esse vídeo. Curte aí, nos ajuda, compartilha e deixe aí nos seus comentários o que você achou desse ponto de vista, desse entendimento a respeito da palavra de Deus e sobre qual outra análise bíblica ou de algum versículo ou de algum tema como a revelação de Jesus você gostaria que eu falasse aqui no nosso canal, tá bom? Muito obrigado, beijão, valeu galera!